queria só deixar aqui uma nota de agradecimento ao Sr. Professor António José Moreira, Vice-Chanceler, Sr. Professor Fernando Torrão, doutora Bruna, que está aqui connosco, os colegas que estão em Lisboa, sobretudo uma palavra de reconhecimento à professora Margarida Salema de Oliveira Martins, que para além do extenso trabalho de investigação científica, desenvolveu este projeto no sentido de o aproximar àquilo que é a vida ativa da nossa comunidade académica e de abrir as portas da universidade à sociedade civil, contribuindo para aquilo que é um espírito cívico, um ativismo que a cada um de nós, e sobretudo a cada um de nós na academia, se impõe com especiais responsabilidades. E por isso a minha penhorada gratidão, que aqui não poderia deixar de fazer, e dou a palavra, e abrimos agora com o primeiro painel, e não querendo imiscuir-me à moderação da professora Bárbara Sousa Brito, que se junta a nós em Lisboa, um agradecimento à professora Bárbara, da doutora Bruna, ao doutor André, e um especial agradecimento à professora Dina Milagros, que é a colega que se junta a nós do Panamá e que, falha absolutamente minha, a coloquei no painel às 9h30 da manhã, sendo que no Panamá são 2h30 da manhã, portanto ela junta-se a nós de madrugada, e agradeço penhoradamente também à professora Dina. Professora Bárbara Sousa Brito, se estiver em condições de iniciarmos a sessão, estamos prontos. Muito obrigada. Muito obrigada, a professora Marisa Araújo. É com muito gosto que dou início à primeira sessão do segundo dia do ciclo de conferências sobre o combate à corrupção. Esta sessão vai ser dedicada às formas de prevenção e repressão deste fenómeno no âmbito do direito penal. Neste painel irão participar a senhora professora Digna Milagros, que é professora de Direito Penal e investigadora em vários institutos, nomeadamente no Instituto de Estudo e Investigação Jurídica, e também é membro da Rede Ibero-Americana para a Prevenção do Delito. Também irá participar o mestre André Paus, que está aqui ao meu lado, investigador do CEGEI, e a doutora Bruna Moura, estudante do segundo ciclo de Estudos em Ciências Jurídico-Criminais. A intervenção da professora Digna Milagros incidirá sobre a prevenção, mais precisamente sobre a importância da política pública na prevenção de conflitos sociais. O mestre André Paulos irá falar sobre um meio de obtenção de prova que poderá ser decisivo na investigação criminal deste tipo de crimes, a delação premiada. E a doutora Bruna Moura irá explicar o percurso legislativo de uma figura que começou por ser denominada de enriquecimento ilícito, depois passou a enriquecimento injustificado e atualmente passou a estar prevista como desobediência qualificada e ocultação intencional de património. Cada elemento do painel fará uma intervenção com duração de 15 a 20 minutos e no final das apresentações, consoante o tempo ainda disponível, abrir-se-á um espaço para eventuais perguntas que possam surgir. Feitas as apresentações iniciais e sem mais demoras, daria então a palavra à senhora professora Digna Milagros, que imagino que esteja já a ver-nos, muito agradecendo novamente a sua disponibilidade para intervir neste congresso. Horas da madrugada, exatamente. Buenos días desde Ciudad Panamá. Ruego la dispensa del auditorio. Esta conferencia la voy a dictar en idioma español, nuestro idioma natal. Ante todo, quiero agradecer al comité organizador del evento y muy especialmente al señor rector de la Universidad Luciada, el profesor Alfonso de Oliveira Martins, y a la profesora Marisa Almeida Araujo. Querida Marisa, amiga, gracias una vez más por permitirnos estar en este espacio a través de la tecnología que nos une en la distancia para conversar en esta mañana, como decía, cuando algo nos apasiona nos quita el sueño, y precisamente en esos sueños que tenemos de una democracia y de sociedades que sean sostenibles para que todos tengamos mejores calidades de vida. De eso se trata los temas que vamos a conversar brevemente en estas intervenciones, en esta jornada académica. Bien, yo he traído una pequeña presentación que quiero compartir con todos para que llevemos una secuencia
de lo que se va a platicar en esta mañana en este auditorio. Bien, como ya han comentado, vamos a conversar sobre la política pública como una asignatura pendiente para la prevención de los conflictos sociales. Siempre se hace de primera mano utilizar el derecho penal para resolver los conflictos sociales y sabemos pues que realmente no es necesariamente la vía para resolver estos temas. Y queremos hablar en este breve espacio dos ideas centrales. En primer lugar, la violencia estructural contra los niños, niñas y jóvenes y las respuestas político-criminales que pueden incidir en la ralentización del fenómeno delictivo. Esto desde un enfoque de Latinoamérica, la región pues donde nos ubicamos aquí en este momento. La violencia estructural es una consecuencia de la corrupción y en efecto pues afecta a todos y también a nuestro futuro, a nuestro presente y futuro que son nuestros niños, niñas y jóvenes. Uno de los principales o primeros errores que se cometen normalmente para quienes trabajan en este campo es que se piensa que toda acción del Estado enfocada a niños, niñas y jóvenes es una forma de prevenir la delincuencia, cuando realmente lo que estamos haciendo es privilegiando aquello que nos hablan las convenciones sobre los derechos del niño, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia y la observancia general del Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas. Esto es una perspectiva integral que debería abordarse esta temática de una manera distinta, una en que las acciones que promueven el acceso a la educación, la calidad de vida, la salud y el esparcimiento sano sean vistos no como forma de prevenir la criminalidad, sino como expresiones de los diversos derechos que tienen nuestros niños, niñas y jóvenes. En este contexto, se ha dejado de poner en marcha el modelo de protección que ha desarrollado la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por la totalidad de los países de nuestra región. La Convención establece todo un entramado de derechos individuales, económicos, sociales y culturales, entre los cuales se puede mencionar, por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, a la protección contra la explotación laboral. Lo que se desprende de la lógica de la Convención es que el instrumento internacional plantea primeramente un sistema de derechos y libertades. Esto no tiene nada que ver con las normas penales ni las garantías dentro de un proceso penal, puesto que se refiere a un sistema de protección. Eso queda claro precisamente al hacer un repaso del texto de este instrumento internacional. Se privilegia el desarrollo de todo aquello que tiene que ver con libertades como la expresión, la libertad de culto, el derecho a la salud, la educación, a no ser sometidos a la explotación sexual. Y casi al final del articulado, cuando ya están terminando las disposiciones sustantivas, por allá por ese artículo 40, que es el penúltimo ya, la parte de esta convención, pues el resto de este instrumento dedica a disposiciones procedimentales. Se habla de lo relativo a la forma en que debe ser la intervención respecto de las personas menores de edad dentro de un conflicto con el derecho penal. Ello obliga a partir necesariamente de una perspectiva según la cual se debe pensar a las personas menores de edad como sujetos de derechos, lo que debería obligar al Estado a poner en marcha políticas para potenciarlas. Según lo que se desprende del literal 5C de las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, estas son las directrices de RIAT, los estados deben contar con una política progresiva de prevención que debería incluir una intervención que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes. La realidad, sin embargo, es otra en la mayoría de los casos, puesto que muchos niños, niñas y jóvenes carecen en Latinoamérica
de acceso a la mayoría de los mencionados derechos. La observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas destaca que el objetivo principal de la Convención es que la persona menor de edad tenga acceso a un nivel de vida digno y pleno desarrollo de su personalidad. Pone énfasis en la responsabilidad de los padres respecto de los niños. Este punto es de suma importancia y es un primer aspecto que debe ser abordado si se busca ahondar un poco más en el tema de la prevención del delito en general, y es que ya la investigación social se ha referido a uno de los grandes problemas contemporáneos, es decir, el de la fragilización de la familia, como una de las causas, entre muchos otros problemas, de la conducta violenta. Este aspecto debe ser analizado de forma integral en el contexto de las políticas de Estado por desarrollar. Ello es así porque en el campo de la investigación criminológica se ha señalado la influencia negativa que tiene la precariedad, la pobreza, los bajos ingresos y en general la incertidumbre resultado de los procesos de pauperización de los últimos tiempos en el desarrollo normal de los individuos y en el aumento de la criminalidad. La familia se ve en este tipo de contextos francamente limitada en sus posibilidades de brindar un ambiente en el que las personas jóvenes puedan desenvolverse adecuadamente en función de ese desarrollo pleno y armonioso de su personalidad que proponen tanto la Convención y luego el Comité. Algunas de las condiciones que hacen más vulnerables a las familias son el desempleo y la inserción laboral temprana y precaria, los ingresos bajos e inestables y la fragmentación de los espacios sociales. Este último aspecto, el de la fragmentación de los espacios sociales, tiene mucho que ver con el tema de la prevención de la violencia. Se ha dado en las últimas décadas un acelerado proceso de la urbanización, especialmente en América Latina, que es actualmente la región más urbanizada del mundo en desarrollo. El hecho de que en Latinoamérica una gran parte de la población viva en grandes ciudades plantea inmensos desafíos. Ello es así porque las ciudades en América Latina crecen la mayoría de las veces con muy poca planificación y con escasa visión para enfrentar el surgimiento de ámbitos espaciales excluyentes. Y es que con el fenómeno del crecimiento de la inequidad han surgido islas, esto entre comillas, en las que se ubican espacialmente aquellos que resultan ser los ganadores del sistema económico, tal cual se le conoce hoy, y grandes cinturones de exclusión social, los guetos, en los que viven quienes resultan ser los excluidos del modelo económico actual. El problema es que en gran medida esa fragmentación de los espacios sociales es una variable que influye mucho para que las personas de los lugares excluidos se vean sumidas en una situación de vulnerabilidad, que puede tener una influencia de peso en la generación de conductas violentas, como es el caso del homicidio. Las rupturas que se dan en este tema producen segregación y marginalidad. Zonas donde hay acceso limitado a servicios e infraestructuras de calidad. Y esta situación de vulnerabilidad produce, entre muchos otros problemas, el surgimiento de las tribus urbanas, que operan en enclaves que quedan expuestos a ser captados por prácticas que favorecen, del otro lado, la apropiación de territorios por medio de prácticas violentas. Este acceso segmentado por nivel de ingresos a la educación, a la salud, los ámbitos culturales y los lugares de esparcimiento limita la posibilidad de generar comunidades más integradas. La prevención debe verse desde una perspectiva que busque la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso. Es una respuesta útil para reducir la incidencia de delitos. La realidad plantea grandes retos porque la subregión sigue siendo la más desigual del mundo
y el fenómeno persiste. Respecto de las propuestas o respuestas políticos criminales que pueden incidir en la ralentización del fenómeno delictivo. Y hablamos de ralentización porque el delito ha convivido con la humanidad desde sus orígenes, aun cuando no positivizado, pero sí se entiende que son conductas contrarias a lo que el común del colectivo social ha querido proteger como sus bienes jurídicos. Pues en este sistema tenemos en un lado las políticas que un gobierno debe satisfacer a toda la sociedad, y cuando estas fallan, como vemos, al final está la política criminal, que se encarga en este caso de intervenir mínimamente para señalar cuáles conductas debieran ser positivizadas y pasar a ser consideradas como delito. Pues bien, frente a la pena de prisión concebida para los fines de la prevención general respecto de la sociedad y como un fin de prevención específico respecto de la persona que ha sido procesada en un juicio con todas las garantías, tanto procesales como sustantivas, en esa vía ha sido declarado culpable la comisión de un delito, entonces se le impone una sanción. Tenemos un sistema penitenciario que, según las orientaciones de nuestras cartas fundamentales, nuestras constituciones y las leyes que rigen esta actividad penitenciaria, debe dedicarse a la rehabilitación, reeducación, resocialización y la readaptación del individuo. Tarea que no es fácil porque se ve limitada tanto por los recursos económicos como por el hacinamiento debido no solamente a aquellas personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad, sino por el abuso en el sistema de las medidas cautelares privativas de libertad, es decir, la prisión provisional. Entonces vemos pues la quiebra del sistema en donde no se ha logrado ese fin de llevar adelante una prevención general, una prevención específica, y hemos dejado de lado todo lo que las convenciones, de los cuales los estados son parte, priman y potencian para llevar adelante una sociedad más justa, más íntegra, donde todas las satisfacciones de estas políticas de un gobierno deben darse. Entonces, en esta situación del abuso de la pena de prisión, se han establecido también las medidas de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el reemplazo de las penas cortas privativas de libertad. Pero realmente también en ellas pues encontramos algunas deficiencias, también por un tema económico, que no permite llevar adelante con eficiencia, eficacia estas medidas. Entonces, hemos dejado de lado que necesariamente el Estado debe satisfacer estas políticas públicas, y por eso es que hablábamos a inicio, pues que es una tarea pendiente para llevar adelante esto. Es necesario tener una cultura jurídica en la cual se sientan y se perciba por la comunidad en general, pues que las medidas alternativas en el caso de la pena de prisión permiten una readaptación de los individuos y poder llevarlos a reinsertarse en la sociedad. Debemos pues tomar en cuenta que existen muchas medidas para tratar de ralentizar o frenar el delito que son de carácter populistas, y frente a este escenario resulta de importancia otras medidas de reacción para lograr la sensibilización en la comunidad. Pues de lo contrario, estaríamos ante una ilusión social de la lucha contra la criminalidad, generando ficticiamente seguridad ciudadana. Esto último como consecuencia dramática de la implementación de leyes que no tienen una estructura racional, juiciosa y equilibrada, y que solo atienden al sentimiento de las demandas populares punitivas. Ellas crean el famoso enemigo de la sociedad, al que se alude en la noción del denominado derecho penal del enemigo, a ese ser humano considerado como un ente peligroso o dañino, compatible únicamente desde la teoría
de las personas que proceden de familias desestructuradas. Cuando procede de familias desestructuradas debido a la pobreza en la que se han desenvuelto déficits educativos, déficits afectivos o déficits de carácter laboral, con la inexistente formación laboral o la falta de integración a un mercado de trabajo. Todos estos factores señalan la necesidad de que hay que trabajar sobre ellos para lograr la pretensión constitucional de la sociedad justa y armoniosa. Y esta tarea no corresponde únicamente al derecho penal, sino a la implementación de las políticas públicas, económicas, sociales, educativas, laborales, postulados esenciales de la voluntad jurídica y política del constituyente. A continuación me quiero referir brevemente a estas propuestas políticas criminales que de alguna manera pueden incidir en la realización del fenómeno delictivo. En primer lugar, las políticas sociales. Es importante hacer presencia de los mecanismos o medios de control social informal, como lo es la educación, la religión y la salud, servicios asistenciales, las mejoras a la vivienda, la configuración y calidad de las ciudades, así como las subvenciones para paliar los riesgos de la sociedad industrializada, como son los paros, las enfermedades, la miseria, y como lo vivimos en esta situación de pandemia, en donde todas las actividades laborales pues tuvieron que ser suspendidas, apoyar pues a las comunidades que más lo necesitan. La política de los medios de comunicación también es sumamente importante en la forma en que se transmite la noticia, entre los más altos estándares éticos que debe cumplir en esta vía quien da adelante pues la información para el colectivo social. Los medios de comunicación social deben cumplir con los deberes profesionales establecidos para ejercicio del periodismo. También tenemos el derecho administrativo sancionador, y aquí opera el principio de intervención mínima. El derecho penal solamente debe ser empleado como la última ratio, como se dice, la última razón de ser para la solución de un conflicto social. Entonces, es importante utilizar estas medidas del derecho administrativo sancionador para llevar adelante pues esta coexistencia entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, dejando solamente reservado el derecho penal para las causas más graves que existen en el tema de la definición de lo que es un delito o de lo que son faltas administrativas por la gravedad de las conductas. También debe hacerse uso de los medios de los conflictos extrapenales, la solución de conflictos a través de los métodos alternos de solución de conflictos. La justicia restaurativa es importante, máxime cuando las personas implicadas en los hechos son parientes, son personas cercanas, y cuando se trata también de personas que son delincuentes primarios, y mucho más cuando se trata de aquellos menores que han transgredido la ley penal. Debe potenciarse y preferirse estos métodos alternos. Finalmente, las propuestas penales, apostar a un proceso de creación de la ley penal coherente con los principios y límites que establece un Estado democrático de derecho, una administración de justicia que sea independiente y a la vez esté dotada del presupuesto que requiere para llevar adelante esta labor de lo que es el juzgamiento de las causas. Finalmente, en el ámbito penitenciario, un sistema progresivo de tratamiento que posibilite el paulatino acceso a la libertad de los condenados a la pena de prisión. Un programa detallado y exhaustivo de alternativas a la pena de prisión, máxime cuando lo que se inspira el sistema penitenciario es precisamente la readaptación, la reeducación y la reinserción de las personas que han transgredido la ley penal en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos por su amable atención. Muito obrigada, professora Digna Milagros, pela sua interessante intervenção. Foi muito interessante perceber os vários fatores que enumerou como centrais para evitar a prática de crimes. Como disse, o direito penal deve ser o último recurso e, portanto, há que apostar
na prevenção. Muito obrigada. Sem mais demoras, vou dar então a palavra ao Dr. André Paulos, que irá falar sobre a delação premiada. Muito bom dia a todos. Queria desde já começar por saudar a organização do evento e também por cumprimentar os membros deste painel com quem eu tenho a honra de estar aqui hoje e também saudar todos os que nos acompanham hoje. O tema que me traz aqui... Isto não está a ser... Demora um bocadinho? Ok. Então, o tema que me traz aqui hoje é a delação premiada e o combate à corrupção, e irei também tecer algumas considerações sobre as alterações efetuadas neste âmbito pela Lei nº 94/2021, de 21 de dezembro. Para introduzir este tema, importa dizer que a delação premiada tem sido, sem dúvida, um dos temas que tem dado mais debate no nosso ordenamento jurídico. Isto pela comparação entre a situação que temos em Portugal, que temos megaprocessos que se arrastam durante anos sem condenações, e isto é muitas vezes comparado com o que se passa no Brasil, em que corre um processo que tem contornos muito semelhantes, que é a Operação Lava Jato, no qual já existem mais de 350 condenações. Esta figura aparece também muitas vezes apresentada como sendo uma novidade, contudo, nada está mais longe da verdade. Trata-se de uma figura com cerca de 2600 anos de história, que aparece na Antiguidade Clássica, em Atenas. Em Portugal, desde sempre existiu nas ordenações e continua a existir nos códigos do século XIX. E não só a figura não é nada de novo, como muitas vezes o debate também não traz nada de novo. Esta frase que podem ver aqui, já tem mais de 250 anos, mas usa muitos dos argumentos que ainda hoje são usados contra e a favor desta figura. Para começar, importa definir o que é a delação premiada. Ora, no meu entender, a delação é a comunicação às autoridades de uma infração cometida pelo próprio delator em conjunto com outros agentes, sendo que, neste processo, o delator assume de forma voluntária a sua própria responsabilidade, ao mesmo tempo que imputa a responsabilidade a outros, ou, noutra modalidade, de uma colaboração com as autoridades na sua investigação. Sendo que aqui o delator, em vez de comunicar às autoridades uma infração, fornece provas com o objetivo de levar à identificação e captura de outros agentes criminosos. Obviamente é premiada porque, como contrapartida pela sua conduta, o delator recebe um prémio, que é um tratamento jurídico penal mais favorável, ou pelo menos tem a possibilidade de o vir a receber. Outro conceito importante não pode deixar de ser o de delator. Ora, eu entendo que o delator é alguém que, com o intuito de receber um tratamento jurídico penal mais favorável, revela às autoridades um crime cometido por si em conjunto com terceiros, ou que, vendo-se confrontado com acusações criminais, coopera com as autoridades na sua investigação, fornecendo elementos probatórios que ajudam a identificar ou capturar outros elementos criminosos, sendo que, em qualquer um dos casos, o delator assume de forma voluntária a sua culpa no ato ilícito e, quando delata, ou já é arguído no processo, ou passa imediatamente a sê-lo. Agora que estão definidos estes conceitos, a grande pergunta que se prende é: será que já existe delação premiada em Portugal? Ora, a verdade é que sim. Temos aqui dois exemplos de normas que, quando comparadas com os conceitos que eu defini, claramente consubstanciam este fenómeno. Uma delas no âmbito do terrorismo, outra, a segunda, no âmbito do tráfico de droga. Contudo, poder-se-iam citar muitas mais, por exemplo, no âmbito do tráfico de armas e também no âmbito da associação criminosa. No fundo, importa também dizer que já existia no âmbito da corrupção e agora o que a Lei 94/2021 veio fazer foi uma reforma, modificando os regimes que já existiam. A Lei 94/2021 surge na sequência deste processo legislativo. O primeiro passo foi a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que foi publicada em setembro de 2020 e que esteve em consulta pública durante cerca de mês e meio. Depois foi aprovada pelo Governo por via da Resolução do Conselho de Ministros número 37/2021 em março, que deu depois origem à proposta de lei número 90/14 apresentada no início de maio, foi aprovada pela Assembleia da República em novembro e foi publicada
em 21 de dezembro e tinha uma vacatio legis de 90 dias, ou seja, entrou em vigor no final do, no final do mês de março. Esta lei tinha o grande objetivo de uniformizar os regimes de delação premiada existentes no âmbito da corrupção. Objetivo esse que, de facto, foi cumprido. Agora temos um regime tripartido consoante o prémio que está em causa. O primeiro desses prémios é a dispensa de pena obrigatória e é o mais benéfico. As normas que o prevêem têm uma redação extremamente semelhante à que vem na tela. Aquela é o exemplo do Código Penal. Contudo, já está bem previsto naquelas normas que estão ali projetadas. Estas normas que prevêem a dispensa de pena caracterizam-se por um elemento temporal, que é a exigência da denúncia do crime antes da instauração de procedimento criminal, entendendo esta como sendo uma denúncia em todos os seus contornos, conforme se dizia na estratégia, sendo este o elemento que as transforma numa delação premiada, porque esta denúncia em todos os seus contornos inclui claramente a indicação da contraparte no pacto corruptivo. Temos também um elemento material, que é o que está ali azul, são as alíneas, neste caso, do artigo 364b do Código Penal, mas que de grosso modo se traduzem no facto do pacto corruptivo não ter resultado nenhuma das vantagens mercadejadas. O segundo regime é o da dispensa de pena facultativa. As normas que o prevêem têm a redação que podem ver e são aquelas que estão ali indicadas. Aqui temos um elemento temporal mais alargado, aplicam-se quando a delação acontece durante o inquérito ou durante a instrução. O elemento material é exatamente o mesmo da dispensa de pena obrigatória, pois esta norma remete para a anterior, e aqui a grande novidade é que temos a adição de um elemento finalístico, a contribuição decisiva para a descoberta da verdade, sendo que é isto que as transforma numa delação premiada, porque dificilmente se configura uma maior contribuição decisiva para a descoberta da verdade do que aquele ato pelo qual alguém assume a sua própria responsabilidade no ato ilícito e, simultaneamente, imputa responsabilidades a outrem, porventura até fornecendo provas contra esta outra pessoa. Passando agora ao terceiro regime, que é o prémio menos benéfico, digamos assim, que é a atenuação especial da pena. Aqui não temos um elemento material, temos sim um elemento temporal mais alargado. Aqui admite-se até ao fim da audiência de julgamento em primeira instância. Temos um elemento finalístico, que aqui é composto. Exige-se uma atitude subjetiva, a colaboração ativa na descoberta da verdade, e que essa atitude atinja um certo resultado, uma contribuição de forma relevante para a prova dos factos, sendo que é esta a parte que transforma estas normas numa delação premiada. E esqueci-me de referir, as normas que a prevêem são as que estão ali projetadas. Uma novidade que foi estabelecida por estes regimes resultantes da Lei 94/2021 é a extensão da dispensa de pena. O exemplo que está ali projetado é o do Código Penal, contudo está também presente nas normas que estão ali indicadas e todas elas têm uma redação extremamente semelhante. Aqui, de forma resumida, o que se prevê é que, e aí vou-me cingir apenas ao fenómeno da corrupção, um agente corrompido ou corruptor pode ver dispensada não só a pena da corrupção ativa ou passiva, mas também do crime conexo, ou seja, crimes que sejam efeito da corrupção ou que se tenham destinado a continuar ou a ocultar a corrupção ou as suas vantagens, desde que estes não tenham sido cometidos contra bens eminentemente pessoais. Eu entendo que esta extensão levanta certos problemas próprios. Este momento foi só para introduzir o tema, que depois retomarei no momento posterior. Um regime especial é o da Lei 36/94, de 29 de setembro. Já na redação anterior era especial e é especial por ser o único regime em que está previsto o prémio da suspensão provisória do processo. Isto mediante o preenchimento de um conjunto de pressupostos, sendo o mais importante, por ser o que transforma isto numa possível delação premiada, é ter o arguido contribuir decisivamente para a descoberta da verdade. A norma que prevê este regime é o número 1 do artigo 9 da Lei 36/94. Importa também dizer que a estratégia previa o alargamento deste prémio da suspensão provisória do processo à corrupção passiva, mas essa intenção acabou por não ser levada avante.
Importa agora comentar aqueles que eu entendo que são os pontos fundamentais do novo regime. O primeiro, que não podia deixar de ser, é a uniformização do regime. Conforme puderam ver pelo PowerPoint, todas as normas passaram a ter uma redação extremamente semelhante, em certos casos até mesmo igual. E isto, não há dúvida que facilita o trabalho de interpretação e aplicação. Contudo, eu, embora mais uma vez entenda que isto seja positivo, eu entendo que ainda se poderia ter ido mais além, unificando todos os regimes que já existem numa única norma. Outro ponto que eu entendo que é positivo é a certeza na aplicação dos prémios. Quando comparamos estes regimes que agora existem com os precedentes, ou os que continuam em vigor na criminalidade desta corrupção, como aqueles que eu mostrei no início do terrorismo e do tráfico de droga, vê-se que, mesmo depois de preenchidos os pressupostos, o prémio pode não ser concedido. Ora, não há dúvida que o facto de a concessão do prémio operar de forma imperativa se traduz num maior incentivo ao delator a quebrar os pactos de silêncio que são típicos do fenómeno corruptivo. Outro ponto que, para mim, é o grande ponto positivo que resulta nestas alterações é o alargamento e o melhoramento do regime premial. Agora, os prémios que existem são a dispensa de pena obrigatória, a dispensa de pena facultativa e a atenuação especial da pena obrigatória e, no caso especial da Lei 3694, a suspensão provisória do processo. Nos regimes anteriores, o catálogo era menos benéfico para o delator. O melhor prémio era a dispensa de pena facultativa, depois havia a atenuação especial da pena obrigatória e a atenuação especial da pena facultativa. Mais uma vez, eu entendo que este melhoramento é um passo no caminho certo. Contudo, entendo que se perdeu uma oportunidade de ir ainda mais longe. Por exemplo, entendo que devia ser consagrada a possibilidade do prémio da suspensão provisória do processo em outros regimes que não apenas o da Lei 36/94, e entendo que para casos extremos devia também ser consagrada a isenção de pena. E aqui, para exemplificar um caso extremo, um caso em que, devido ao depoimento incriminatório do delator, tenha sido possível de descortinar e desmantelar toda uma grande trama corruptiva, resolvendo deste modo, por exemplo, um dos megaprocessos que tanto se arrastam e consomem recursos ao nosso sistema judiciário. Agora é a altura de entrar naqueles que eu entendo que são os pontos menos positivos. O primeiro é a predominância errada a meu ver, errada, do elemento temporal. E o expoente máximo deste erro é o que se passa com a dispensa de pena facultativa. A exigência material é a mesma em relação à dispensa de pena obrigatória, mas onde na obrigatória basta a denúncia do crime antes da instauração do processo criminal, na facultativa já se exige uma contribuição decisiva para a descoberta da verdade, isto apenas em troca de um alargamento da janela temporal que o possível delator tem para delatar. Eu penso que aqui importa refletir sobre porque é que a delação premiada existe. Ora, a finalidade última e principal da delação premiada é a descoberta da verdade material. E quando olhamos para os regimes resultantes da Lei 94/2021, parece que esta acaba por ser um pouco negligenciada relativamente ao elemento temporal. Só assim é que se consegue explicar que para a atribuição do prémio mais vantajoso basta uma denúncia, mesmo entendendo esta como sendo uma denúncia em todos os seus contornos, enquanto para prémios menos benéficos, com uma janela temporal mais alargada, se exija um elemento finalístico. Eu entendo que esta abordagem está errada e que os prémios deveriam ser graduados consoante a contribuição dos resultados obtidos com a delação para a descoberta da verdade material. Agora, à altura do que eu entendo que é o maior problema destes regimes, que são os levantados pela extensão da dispensa de pena, que são a sua desproporcionalidade e a sua deficiente delimitação. Começando pela desproporcionalidade, é resumido de forma brilhante por Sandra Oliveira e Silva, na frase que está agora a ser projetada, mas, no fundo, o raciocínio é que não são difíceis de conceber casos em que estaremos perante um sistema criminoso que envolve corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais. E para o eventual delator ser dispensado de pena em relação a este sistema criminoso todo,
basta-lhe denunciar a infração em todos os seus contornos antes da prática do ato ilícito. E isto contrasta fortemente com o facto de que a simples prática de um ato contrário aos deveres do cargo, que pode nem ser crime, exclui liminarmente a possibilidade do agente vir a beneficiar deste prémio. Contudo, entendo que ainda há um problema maior com esta figura, que é o da dispensa de pena. O problema é que o legislador foi parco nas suas palavras e, desta maneira, acabou por abrir uma espécie de caixa de Pandora, desde que o crime esteja relacionado com a corrupção e não tenha sido praticado contra bens eminentemente pessoais, pode ser objeto de delação premiada. Isto aqui levanta uma pergunta muito importante, que é a que aparece ali salientada, que é se se pode usar a delação premiada, que é um meio de prova, um meio de obtenção de prova, perdão, extremamente lesivo dos direitos fundamentais do delatado, para todos os crimes conexos com a corrupção que não sejam praticados contra bens eminentemente pessoais. E aqui, para responder esta pergunta, vejamos o que diz a Constituição. Ora, o artigo 18, número 2 da Constituição, exige para a restrição de direitos a proporcionalidade da restrição. Parte dessa proporcionalidade é a análise da necessidade da medida. Aqui, socorrendo nas palavras de Gomes Cantilho e Vital Moreira, que estão ali salientadas e que passo a citar, as medidas restritivas previstas na lei devem revelar-se necessárias, tornaram-se exigíveis, porque os fins visados pela lei não podiam ser obtidos por outros meios menos onerosos para os direitos, liberdades e garantias. Ou seja, transposto para o problema que está aqui, exige-se que as provas necessárias para o crime conexo não sejam possíveis de obter por meios de obtenção de prova menos lesivos para os direitos fundamentais do delatado, que não sejam a delação premiada, ou seja, por outro meio qualquer de obtenção de prova. E aqui a verdade é que, se esse crime conexo à corrupção não for de difícil investigação, eu entendo que este requisito exigido pelo 18 número 2 da Constituição dificilmente estará cumprido, sendo a consequência a inconstitucionalidade da extensão da dispensa de pena. Por exemplo, e agora já entrando aqui um bocadinho na fase das sugestões, estão ali dois exemplos de... Um é mesmo de proposta de um regime de delação premiada, outro é de uma figura que, embora a sua autora diga que não é delação premiada, acaba no mínimo por ser uma figura que partilha, tem vários pontos em comum, e tanto numa como noutra, a delimitação é claramente muito mais exigente. Por exemplo, no segundo exemplo, ali a seguir ao número 2, a figura só tem lugar nos casos de terrorismo, criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada, e apenas quando houver razões para crer que a diligência é indispensável para a descoberta da verdade ou que a prova seria de outra forma impossível ou muito difícil de obter. Ou seja, uma delimitação muito mais exigente do que aquela que é feita pelo legislador, precisamente com a intenção de assegurar a constitucionalidade destas figuras. Outra sugestão será também a de estender a atenuação especial da pena, já que o legislador permite a extensão do prémio mais vantajoso, penso eu que também não existem obstáculos a que se estenda o menos vantajoso. Outra sugestão é a consagração de uma norma travão, isto destinada a evitar que o delator abuse do sistema. Uma norma, por exemplo, no sentido de excluir a possibilidade de aplicação do prémio, ou pelo menos dos prémios mais vantajosos, quando o delator já tiver uma condenação prévia pelo mesmo crime. Isto é algo que já está mais ou menos previsto no número 4 do artigo 100 do regite. Outra sugestão que queria também deixar aqui prende-se com a consagração de uma norma contra a delação manifestamente infundada, que são, simplificando, aqueles casos em que alguém pura e simplesmente inventa factos, imputando responsabilidade penal a outra gente, para tentar obter para si um tratamento jurídico ou penal mais favorável. E aqui penso que nestes casos devia ser aplicado com as necessárias adaptações o número 7 do 246 do Código de Processo Penal e o 365 do Código Penal. Agora, passando a outra frase, e estas sugestões serão todas para que, em meu entender, o regime seja mais eficaz. Importa perguntar, porquê é que o regime tem de ser eficaz? Ora, a corrupção é uma criminalidade que tem certas características próprias, que são comuns também a outros crimes para os quais existe direito premial e que os autores salientam como sendo uma criminalidade de natureza opaca
e onde existe muitas vezes lei do silêncio e os códigos apenas podem ser quebrados com recurso à colaboração de quem está no seu interior. Não só por isto, mas também por isto, que o regime tem de ser eficaz, para que se convença quem está no interior da organização a quebrar os códigos de silêncio típicos do fenómeno corruptivo. Contudo, a corrupção coloca também outros problemas específicos. Os primeiros são os seus custos económicos. Um estudo do Grupo Parlamentar dos Verdes no Parlamento Europeu estimou em 2018, salvo erro, os custos da corrupção em Portugal como por ano nos 18,2 mil milhões de euros, cerca de 8% do PIB. Isto contrasta com, por exemplo, o montante que vai ser aplicado ao BEG do PRR, que ascende a 16,6 mil milhões, o orçamento da saúde para 2021, 12,5 mil milhões, o orçamento da educação, cerca de 7, e as duas barras mais pequenas são o orçamento da justiça, cerca de 1,5 mil milhões, e o orçamento da defesa, cerca de 2,4. Ou seja, para superar o custo da corrupção, temos de juntar o orçamento da educação e o orçamento da saúde. E importa dizer que isto é o orçamento da saúde de 2021, portanto, um pouco inflacionado, digamos assim, pelas necessidades de combate à pandemia. Contudo, a corrupção não acarreta apenas custos económicos, acarreta custos, se calhar até piores. Os seus custos para a democracia, que são sintetizados pela frase que está ali projetada de Susana Coroado e Nuno Pinharol. Mas, dito por outras palavras, a corrupção acaba por provocar uma espécie de um efeito bola de neve que pode acabar, no fim, por colocar em risco o nosso regime democrático. E é por esta natureza tripla que é especialmente importante que exista um regime eficaz de combate à corrupção, e a delação premiada, penso eu que será uma parte fundamental desse regime. Agora, para concluir, e já vão perceber porque é que esta frase está aqui, segundo dados do Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, Portugal obteve em 2021 uma pontuação de 62 pontos. Aqui importa dizer que quanto mais baixo, como mais corrupto é percepcionado aquele país, ou seja, o bom é ter uma nota o mais alta possível. Portanto, Portugal obteve 62, isto é, abaixo da média de 64 da União Europeia e de 66 do conjunto de países da União Europeia e da Europa Ocidental, e muito abaixo dos líderes deste ranking, a Dinamarca e a Nova Zelândia, que obtiveram uma pontuação de 88 pontos. A frase que está ali projetada é de um romance dos anos 50 chamado O Leopardo, escrito por aquele senhor, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, e em que uma das suas personagens dizia aquela frase: é preciso que tudo mude para que tudo se mantenha. Aqui é verdade que mudou alguma coisa, e embora eu entenda que se poderia ter ido mais além, a verdade é que a mudança é positiva. Esperemos que contribua para que não se mantenha tudo na mesma. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, André, pela sua interessantíssima intervenção, com uma apreciação crítica de uma lei extremamente atual, e sem mais demoras, porque já estamos com o tempo quase esgotado, vou passar a palavra à doutora Bruna Moura, que, como eu disse, irá falar sobre o percurso legislativo da figura antes denominada de enriquecimento ilícito, também extremamente importante para o fenómeno da corrupção.
Muito bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais por esta iniciativa, assim como agradecer este convite nas pessoas da professora Margarida Salema de Oliveira Martins, da professora Marisa Almeida Araújo e de um especial agradecimento para a professora Bárbara de Sousa e Brito. Eu vou falar sobre o tema do enriquecimento ilícito, em primeiro lugar denominado enriquecimento ilícito, a designação que nos foi oferecida pela Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Portugal ratificou esta convenção em 2007 e a partir desta data foram apresentados vários projetos de leis de diversos partidos políticos, no sentido de criminalizar este enriquecimento ilícito. Por uma questão de tempo, eu vou apenas abordar os 2 decretos que foram submetidos à fiscalização preventiva da constitucionalidade e as propostas posteriores que tentaram ultrapassar as críticas realizadas pelo Tribunal, de forma a perceber como é que se chegou à solução que temos atualmente quanto a este tema. O enriquecimento ilícito é definido na Convenção como o incremento significativo de património de um funcionário público relativo aos seus ingressos legítimos que não podem ser razoavelmente justificados por ele. Mas a Convenção não obriga esta criminalização, apenas convida os Estados a considerar a adoção desta medida, desde que esteja de acordo com os princípios fundamentais desses Estados. Como já referi, foi com base nesta Convenção que começaram a surgir as propostas da criminalização do enriquecimento ilícito e após vários projetos de leis foi elaborado o decreto número 3712 com base nas propostas de 3 partidos, o PSP, o Bloco de Esquerda e o PCP. Este decreto retirou do projeto de lei número 374/10 do PSD a tipificação da conduta como um crime de perigo abstrato, que apenas destinado aos funcionários públicos e titulares de cargos políticos, e seria baseado num juízo de censura e de perigosidade atribuído à discrepância entre os rendimentos dos funcionários e o seu património efetivo ou modo de vida. O perigo seria o de que a origem daquele património ou modo de vida discrepantes pudessem provir de vantagens obtidas pela prática de crimes cometidos no exercício de funções. Este partido apresentou ainda o projeto de lei número 747/10, que partiu do pressuposto de que a existência de uma discrepância entre o património ou o modo de vida efetivo e os rendimentos declarados tem obrigatoriamente origem ilícita. O próprio partido aqui parte da presunção de ilicitude e justifica-o com o facto de que, ao aceitar exercer um cargo dotado deste nível de responsabilidade, o titular aceita sujeitar-se a um maior escrutínio decorrente do dever especial de transparência que impende sobre os titulares dos cargos. Neste diploma, a conduta punível era a obtenção de património ou modo de vida manifestamente desproporcionais e, após algumas críticas, o partido alterou a conduta punível para punir a aquisição, a posse ou a detenção de património sem origem lícita determinada, desde que fosse incompatível com os rendimentos e bens legítimos. O PCP, no projeto de lei 726/10, inovou na sua exposição de motivos e indicou que os rendimentos dos titulares dos cargos políticos seriam perfeitamente escrutináveis, pois estes estavam obrigados a declarar os seus rendimentos pela lei número 4 de 2 de abril de 1983. E assim o partido considera que, partindo de uma declaração prévia, não temos uma presunção de ilicitude. O Bloco de Esquerda apresentou pela primeira vez a denominação de enriquecimento injustificado, com o seu projeto de lei número 768/10, e em vez de enriquecimento ilícito passou a chamar enriquecimento injustificado. E assim basta, para se ver preenchido o tipo, que esta discrepância seja injustificada, já não necessita de provar a ilicitude, visto que esta prova da ilicitude foi apelidada de prova diabólica, atribuída ao Ministério Público. A novidade deste diploma foi a tipificação como um crime comum, ou seja, destinado a toda a população. O partido alargou ainda o âmbito de escrutínio do património através do projeto de lei número 43/11.
E com fundamento nestas propostas foi aprovado o decreto número 37/12, que tipificava o crime de enriquecimento ilícito como crime comum, aditando ao Código Penal o artigo 335-A, e tinha a seguinte disposição: quem por si ou por interposta pessoa, singular ou coletiva, adquirir, possuir ou tiver património sem origem lícita determinada, incompatível com os seus rendimentos e bens legítimos, é punido com pena de prisão até 3 anos, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal. E no mesmo sentido, este crime era previsto para os funcionários públicos e para os titulares de altos cargos políticos, e altos cargos públicos ou titulares de cargos políticos, mas de uma forma agravada. E nestes casos o período temporal seria o do exercício das funções e os 3 anos posteriores ao término desse exercício. Este decreto foi submetido à fiscalização preventiva da constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, que se pronunciou pela inconstitucionalidade destas normas no seu acórdão número 179 de 2012. Como críticas, o Tribunal Constitucional indicou que esta tipificação violava o princípio da presunção da inocência, pois bastava que a origem, ainda que lícita, não fosse determinada, e invertia-se o ónus da prova ao atribuir ao arguido o dever de justificar a origem desse património. O que para o Tribunal, ainda que o arguido estivesse em condições de revelar essa origem, estaria só por si a violar o princípio da presunção da inocência na vertente do indúbio pro réu. O que não acontece no exemplo dado pelo Tribunal quanto ao ordenamento de Hong Kong, onde aqui se parte de uma declaração prévia de rendimentos que pune a discrepância do património rendimentos anormalmente superiores aos declarados e não justificados. No entanto, neste ordenamento, quem tem a seu cargo o dinheiro público deve justificar qualquer anormalidade que daí decorra. Uma outra crítica foi o princípio da proporcionalidade, na vertente da necessidade, pois sendo um crime de perigo, deve estar em causa a tutela de um bem jurídico que visa a proteção de um direito fundamental, pois apenas se pode restringir direitos fundamentais na medida do estritamente necessário e indispensável. Quanto ao bem jurídico, o Tribunal recorreu ao professor Costa Andrade, no sentido que este deverá ser digno de tutela quando mereça, pela sua danosidade social, um juízo de intolerabilidade social, o que no caso o Tribunal concluiu que não estava definido um bem jurídico digno de tutela penal. No entanto, esta questão do bem jurídico foi a que mais discórdia levantou entre os juízes conselheiros, e a título de exemplo, o juiz conselheiro Carlos Cadilha, no seu voto de vencido, defendeu que o bem jurídico seria o da transparência das fontes. Já o juiz conselheiro Vítor Gomes defendeu existir um bem jurídico digno de tutela penal quanto aos crimes cometidos por funcionários e titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos, e sendo esta a confiança e credibilidade do Estado perante a sociedade. A última crítica terá sido a violação do princípio da legalidade, que diz que não pode ser aplicada a pena sem lei prévia que declare punível a ação ou a omissão. E para o Tribunal, conforme já referi no início, esta tipificação presume a ilicitude de um comportamento. No entanto, o juiz conselheiro Vítor Gomes, no seu voto vencido, não preferiu esta opinião e considerou que a conduta punida seria a aquisição, a posse, a detenção de património sem origem lícita determinada, pelo que não se presume assim a ilicitude de um comportamento. Após este acórdão, os partidos políticos apresentaram novas propostas legislativas que visavam ultrapassar estas críticas formuladas pelo Tribunal Constitucional, e no âmbito de várias propostas foi aprovada unicamente a proposta da coligação PSD-CDS, de onde resultou o decreto número 369/12. Sem embargo terem sido rejeitados, os outros diplomas contaram também com a audição de várias entidades, e entre elas o professor Dr. Germano Marques da Silva, o Dr. Paulo Saragossa da Mata e o Dr. Manuel Magalhães e Silva. O Germano Marques da Silva defendeu esta criminalização, mas alargada a toda a população, e mostrou-se otimista em relação a uma solução pela via tributária em vez da via penal, porque o direito tributário admite presunções legais.
Manuel Magalhães e Silva defendeu como constitucional a criminalização como enriquecimento injustificado e apenas quanto à função pública, pois a tranquilidade pública no domínio da comunidade é um valor com tutela penal. Por fim, Paulo Saragossa da Mata defendeu esta criminalização, mas como enriquecimento ilegítimo e relativamente a todos os cidadãos. Pois o facto de existir um crime que tutele determinado bem jurídico não impede a existência de outros com o mesmo bem jurídico, principalmente quando estejam em causa bens jurídicos complexos. O que para Paulo Saragossa da Mata aqui seria o da transparência, lealdade, igualdade e verdade na aquisição de rendimentos e património. Com esta audição percebemos a falta de consenso em torno deste tema, pelo que o decreto número 369/12 foi novamente sujeito à fiscalização preventiva da constitucionalidade e tinha a seguinte disposição: quem por si ou por interposta pessoa, singular ou coletiva, adquirir, possuir ou tiver património incompatível com os seus rendimentos e bens declarados ou que devam ser declarados, é punido com pena de prisão até 3 anos. O partido aqui, apesar de justificar, incluiu no número 2 o bem jurídico, o que não é muito comum. E quanto aos titulares de cargo político ou alto cargo público, foi apenas aumentada a moldura penal e criminalizado da seguinte forma: o titular de cargo político ou alto cargo público que durante o período do exercício de funções públicas ou nos 3 anos seguintes à cessação dessas funções, por si ou por interposta pessoa, singular ou coletiva, adquirir, possuir ou tiver património incompatível com os seus rendimentos e bens declarados ou que devam ser declarados, é punido com pena de prisão até 5 anos. Esta formulação foi muito semelhante à anterior, apenas se distinguiu na denominação, que passou de enriquecimento ilícito a enriquecimento injustificado, e pelo facto de não ser destinado aos funcionários públicos em concreto. Excluíram a expressão ausência de origem lícita determinada e a expressão se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal. Os bens em causa passaram a ser os declarados ou com a obrigação de declarar e já não os bens legítimos. No entanto, o Tribunal Constitucional pronunciou-se novamente pela inconstitucionalidade do diploma pelo Acórdão número 377 de 2015. Em relação ao bem jurídico, como foi incluído no texto da norma no número 2, o Tribunal considerou que era uma prática pouco comum no nosso ordenamento jurídico, pois o bem jurídico deve constar na exposição de motivos. E ainda assim considerou que não estava definido um bem jurídico tutelável. Pois este deve não só ser digno de tutela, como carecer desta tutela. E neste sentido, o acórdão conta com a declaração de voto do conselheiro Lino Rodrigues, que afirma que o bem jurídico deve retratar os valores e interesses essenciais à realização humana em sociedade que se encontram refletidos no texto constitucional. E aqui seria a transparência da situação patrimonial. Em relação à conduta concretamente proibida, esta seria a aquisição, a posse ou a detenção de património não declarado, e para o Tribunal isto é uma situação de facto e não uma conduta, por se tentar punir como uma ação um resultado. A última crítica foi direcionada ao princípio da presunção da inocência, que para o Tribunal se mantém esta violação, porque o arguido não se pode libertar da acusação se mantiver o silêncio. Ainda que com uma declaração prévia de rendimentos, não se deixa de presumir a prática de um crime. E ainda que a conduta fosse punível, que a conduta punível fosse a não declaração, esta situação já seria acautelada pelo crime de fraude fiscal e, portanto, estaria em causa a violação do princípio da proporcionalidade. Após este acórdão e no âmbito do pacote da transparência de 2016, foram apresentadas novas propostas e realizadas audições na Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no exercício de funções públicas. Sendo que apenas vou realçar algumas constatações do professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que justificaram estas sucessivas tentativas de criminalização do enriquecimento ilícito ou injustificado. O professor diz-nos que o titular do cargo é um cidadão como outro qualquer e nenhum de nós é invulnerável à corrupção, visto que a corrupção começa com um favor e acaba num crime.
pelo que se deve combater preventivamente, não obstante da punição repressiva posterior. Defendeu ainda a criminalização constitucional do ilícito nos termos do previsto no ordenamento de Hong Kong. Deste conjunto de diplomas resultou a aprovação da Lei número 52, de 31 de julho de 2019, que aprovou o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Esta lei parte de uma declaração prévia de rendimentos e pune a não declaração como desobediência qualificada. E pune-o nos seguintes termos. Em caso de não apresentação incompleta ou incorreta, ou não apresentação das atualizações, o titular é, num primeiro momento, chamado a corrigir. Se esta não apresentação for intencional, é punido por crime de desobediência qualificada com pena de prisão até 3 anos. No entanto, em relação a este tema, o ponto de viragem foi a proposta apresentada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, em abril de 2021, que pretendia punir a ocultação de riqueza adquirida no período de exercício de altas funções públicas. Esta proposta surge no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção de 2020 a 2024. Esta proposta alargava os deveres de declaração de forma a incluir as promessas futuras de vantagens, ainda que fossem proteladas para período posterior ao da obrigação da declaração. Incluía não só o dever de declaração, como o dever de justificar a origem do património, e assim não se invertia o ónus da prova, pois o dever de justificação seria anterior. Esta proposta fundamentou os projetos de leis dos partidos do Bloco de Esquerda, do PAN e dos Verdes, que aprovaram a Lei número 4 de 6 de janeiro de 2022, que alterou a Lei número 52 de 31 de julho de 2019. Esta alteração aditou o artigo 18A, que passou a punir a não apresentação da Declaração Única de Rendimentos como desobediência qualificada, e no número 2 punia a não atualização da declaração após a notificação, punia a não apresentação intencional da declaração após cessar as funções, assim como a omissão de qualquer uma destas declarações com a intenção de ocultar riqueza, como crime de ocultação intencional de património, e punia com uma pena de prisão de 1 a 5 anos. Ora, com esta tipificação, não se pune o resultado da riqueza, ainda que se tentasse punir a aquisição, posse ou detenção de património não compatível com as declarações, mas pune-se a ocultação dessa riqueza. Isto é, não se pune uma conduta por ação, mas sim a conduta por omissão. Quanto a avanços legislativos neste tema, tenho dúvidas, a não ser que seja um possível alargamento deste regime às magistraturas, o que já foi, aliás, proposto pelo CDS, mas rejeitado na votação na generalidade. O que é certo é que esta solução não resolve o problema, da corrupção, mas é um mecanismo de combate a mais. E assim termina esta exposição, que espero ter sido útil, agradecendo a vossa atenção. Muito obrigada, doutora Bruna Moura. Foi uma exposição extremamente elucidativa da evolução e do percurso que foi preciso fazer até chegar ao regime atual. E, como temos já muito pouco tempo, eu passo às perguntas que alguém queira fazer aos intervenientes. Pois, agora temos que ver se eles nos ouvem. Eles, quando eu estou a falar, ouvem-me? Eu então passaria à fase das perguntas.
temos um alarme a tocar no Porto, mas os nossos estudantes são muito ordeiros e apesar do perigo iminente que correm, mantêm-se estoicamente na sala, o que agradeço. Vamos tentar resolver, obrigada. Imaginem o que é na Ucrânia. Pois. Ai, desculpa. Está resolvido, professora Bárbara. A professora quer fazer alguma pergunta? Questões aqui na sala para algum dos nossos congressistas? Eu teria aqui uma provocação a fazer aos professores de Direito Penal e de Criminologia na sala, considerando as questões, quer da professora Dina, a questão da criminologia e da prevenção, mas também a questão da delação premiada e do enriquecimento ilícito, que são temas de ponta, e aos nossos estudantes de Direito Penal e Criminologia aqui presentes, se não têm nenhuma questão a endereçar aqui aos nossos congressistas e aproveitar a oportunidade. O professor Augusto Meireles vai tomar a palavra. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade e, antes de mais, felicitar toda a organização pelo Congresso e pelo elevado nível dos trabalhos, que, conforme disse na abertura o Sr. Professor António José Moreira, já começaram ontem e que certamente hoje vai continuar. A minha pergunta é uma questão muito simples e é dirigida ao Dr. André Paulos, relativamente à questão da delação premiada, ou enfim, com uma certa altura se terá querido branquear este nome menos, enfim, suave para o colaborador arrependido, não é? Enfim. Mas a minha questão tem a ver essencialmente com os prémios de que falava, nomeadamente com os prémios de aplicação, ou com o prémio obrigatório de que falava a certa altura da sua intervenção. É verdade que o nosso direito penal e o nosso direito processual penal prevêem determinadas medidas ao nível da aplicação da pena, nomeadamente a partir da colaboração dos arguidos na descoberta da verdade. Mas é verdade que também há ali um elemento muito importante que tem a ver com a necessidade ou a desnecessidade da pena para efeito do cumprimento dos fins das penas. Portanto, há ali uma correlação, mesmo ao nível da dispensa de pena, mesmo ao nível da suspensão provisória do processo e outras que estão e que entretanto emergiram, mesmo ao nível da lei substantiva, enfim, que o legislador permite que se avance nesse sentido, desde que se demonstre que a aplicação da pena que inicialmente seria aplicada está ou é desnecessária ou parcialmente desnecessária para efeito do cumprimento dos fins das penas. E como é que esta questão se articula, como é que ele articula esta questão, uma vez que por aquilo que eu percebi é um grande defensor dos prémios referidos, com os prémios de aplicação obrigatória. Muito obrigado. Muito bom dia. Queria desde já agradecer a pergunta, que acho que é extremamente pertinente. E eu penso que é exatamente por esse caminho que o Sr. Professor referiu, é a desnecessidade da aplicação da pena, simplesmente porque entendo eu que não existem necessidades de prevenção, ou que, pelo menos, a delação, o facto do retorno, acaba por acontecer uma espécie de um retorno voluntário do agente ao direito, que atenua bastante estas necessidades. No fundo, é essa a resposta que tenho. Não sei se respondi, mas... Mais alguma questão? Estamos aqui, o Sr. Professor Luís Bandeira, faz favor, tem a palavra. Bom dia a todos. Não sendo eu de nenhuma das áreas que a Sra. Professora Marizara hoje indicou, de áreas infracionais, sou professor aqui na Universidade, na área do Direito Fiscal e do Direito Financeiro de Valores Mobiliários, e gostava só de fazer aqui portanto, não levanto uma questão técnica específica, mas apenas uma apreciação que foi o que me ressaltou das apresentações que muito me agradaram e que assisti, que tem a ver com o seguinte. Primeiro,
bem-aja ao Tribunal Constitucional, apesar das suas diferenças de sensibilidade jurídica, para controlar aquilo que, pelos vistos, e se afigura ostensivo, que o trabalho dos grupos parlamentares, juridicamente, e pelos vistos todos mereceram a censura crítica, carecem, digamos, de um suporte técnico-jurídico bastante para construir uma proposta de um ilícito penal. Portanto, que é qualquer coisa que temos aqui os nossos alunos a aprender como professores e docentes, e, portanto, que as propostas caiam logo só pela má construção do ilícito, isso parece-me lamentável, e, portanto, anda aqui, como foi aqui citado, muita alteração para ficar tudo na mesma, mas neste caso nem se consegue fazer alteração porque não se consegue fazer uma proposta de uma construção correta do ilícito infracional. Depois, só uma nota mesmo lateral, complementar, mas que diz respeito precisamente às áreas do meu percurso de interesse científico. Encontro aqui também uma questão que já encontrei há algumas dezenas de anos noutras experiências, que é a falta de interdisciplinaridade, chamemos assim, ou transversalidade do conhecimento jurídico na elaboração destas leis, e neste caso são leis naturalmente de natureza infracional, penal, mas não deixei de reparar que nas várias redações que foram apresentadas, o número 2 de certo artigo estabelece ou tenta estabelecer aquilo que é o conceito de património e de alterações ao património, fazendo referência a vários conceitos. Ora, e como eu dizia, eu encontro aqui, digamos, um problema que já conheço, como disse, do passado de outras áreas, que é o legislador penal a legislar utilizando conceitos da área do direito financeiro privado. Tenho que subir mais, mas assim ouvem-me muito. A utilizar conceitos de um direito financeiro privado, de um direito societário, em que se nota a falta da presença dos juristas da especialidade. E então, se me é permitido dizer, aquele número 2 que define o património é uma amálgama de conceitos que uns consomem os outros, aquilo parece mais um conjunto de feras soltas dentro de uma jaula a tentar comer-se uns aos outros, porque aparece ações, cotas, partes sociais em sociedades e outras entidades, depois contas de títulos, depois aplicações financeiras. Aquilo, perdoem a expressão popular, é um molho de grelos. E o que é que acontece? Depois, naturalmente, este há de ser um dos caminhos pelos quais, eventualmente, se há de conseguir tentar não preencher o tipo. Porque se eu, e lanço só provocatoriamente, precisamente, esta nota. E as moedas virtuais? Os criptoativos, que anda toda a gente a discutir, não só a questão fiscal, mas a montante da questão fiscal, a questão da natureza jurídica, sendo ou não sendo moeda com curso legal, moeda fiduciária, que é um ativo, será, mas, por exemplo, podemos fazer um exercício de olhar para a letra daquela norma e saber onde é que incluiríamos aquilo que, não sei se é transitoriamente ou não, há quem já tenha condenado e marcado o dia da morte dos criptoativos, o que é certo é que tem movimentado milhões e, de resto, até nesta infeliz crise que vivemos, tem sido apontado para os oligarcas russos conseguirem, digamos, fazer as transferências dos ativos de natureza oficial para estes ativos virtuais, mas o que é certo é que eles têm valor e se convertem em valor. E, por exemplo, eu aí tenho muitas dúvidas que eles estejam incluídos naquele tipo legal ou que ele tenha essa virtualidade. E, portanto, aqui fica só essa nota, que eu acho que quando no direito fiscal, as normas fiscais escreve-se sobre instrumentos financeiros, tem que saber as pessoas dos instrumentos financeiros e vice-versa, e aqui no penal é a mesma coisa, porque fazem uma tentativa, dá-me ideia, de ser abrangentes na norma, e depois a norma não fica longe de ser precisa, e apesar de abranger muita coisa, se calhar deixa muita coisa de fora.
Era só essa nota que queria deixar, senão o tipo cai logo por aí, por falta de conseguir o preenchimento quanto aos ativos que se consideram como património. Bom, Muito obrigada pela sua intervenção pertinente. Sem dúvida que deve haver uma interdisciplinariedade, não só com os outros ramos do direito, mas também com outras ciências, e por isso parece-me bastante interessante essa ideia de haver uma melhoria na definição do património. Se não houver mais perguntas, eu acho que a sessão tem que terminar porque vai haver a segunda sessão que deve começar daqui a pouco tempo. Mas se houver mais alguma pergunta que alguém queira colocar. muito obrigada, professora Bárbara. Muito obrigada à Dina Milagros. Dina, não sei se ainda estás connosco. Muito obrigada. Não sei se ainda é hora de voltar para dormir ou não, mas agradecemos muito a presença da Dina durante a madrugada, ou durante esta madrugada. Doutora Bruna, doutora André, muito obrigada pela vossa participação. Senhora professora Bárbara Sousa Brito, muito obrigada pela excelente moderação. Agradecemos muito e vamos continuar para o segundo painel se não houver mais intervenções.